agir na vida de vocês. Eu não conheço todos os seus problemas e não conheço alguns de vocês, mas Jesus conhece, desde o ventre das suas mães. E eu tenho certeza que hoje Ele quer fazer algo especial com você. Então eu peço para que vocês abram seus corações, não deixe que nada te distraia, não deixe que o foco em Jesus saia de você. Então eu peço para que vocês fechem os seus olhos. Pai, obrigado, papai, por essa oportunidade de ministrar uma palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por o Senhor me deixar estar aqui, Senhor. Pois eu entendo que todo aquele que acredita realmente em você, Senhor, fará a tua obra com muito amor, com muito carinho e com muito zelo. E é por isso que eu estou aqui hoje, Senhor. Então me usa como ferramenta da tua obra. Me usa, Senhor, nesta noite para que eu possa, Senhor, mostrar que o teu evangelho, Pai, é vivo, que o teu evangelho, Pai, é amoroso, é bondoso, que o teu evangelho pode fazer milagres, Pai. Então, pelo teu nome, Jesus, cuida dessas pessoas, enche a vida delas com o teu bálsamo, Pai. Cura as feridas delas nessa noite, Pai. Abre o entendimento delas para que elas possam, papai, te escutar em secreto, Pai. Para que cada palavra que saiu da minha boca, Pai, possa ser como fogo na vida delas, Pai. E elas possam ser, Senhor, curadas, Pai. Que elas possam ser libertas, Pai. E é isso que eu te peço nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu tenho um tema. É um tema meio diferente do que eu já ministrei aqui nessa igreja. Eu sou um cara que eu gosto de viver intensamente o amor de Deus. Eu gosto de viver do mesmo jeito que eu vivia fora da igreja. Hoje eu vivo para Deus sem o pecado, mas eu vivo intenso. E eu gosto de usar algumas coisas a qual eu uso em meu cotidiano, em uma resenha de futebol, em uma conversa com um amigo. E o tema da minha ministração hoje é: quem sou eu na fila do pão? Engraçado, né? Quem sou eu na fila do pão? Quem joga bola sabe, né, como é que é. Ei, quem sou eu? Então, mas eu quero usar esse tema de uma forma diferente. Quando eu falo quem sou eu na fila do pão, numa resenha, numa brincadeira, é para dizer que eu não sou nada. Talvez eu não saiba de nada, mas hoje eu quero te mostrar que esse tema pode mudar a tua vida, porque eu acredito que você é alguém sim na fila do pão. Primeiramente, vocês são filhos de Deus. Primeiramente, vocês são pessoas separadas, são pessoas que nasceram para ser sal nessa terra, são pessoas que nasceram para cuidar de pessoas, pessoas que nasceram para fazer algo muito melhor do que muitas vezes nós fazemos. Então eu peço que nessa noite você já comece a se englobar nesta fila. Não estou falando para ninguém olhar o gordinho aqui não, viu, Flávio? Não estou falando para a gente olhar ali, ó. Cadê? Tem a Renata aqui também, olha lá, o carrinho de bebê. Tem a Gabi. Estou brincando. Brincadeiras à parte, pessoal. Quando eu falo quem sou eu na fila do pão, eu já começo a me colocar como uma pessoa que quer fazer a diferença. Porque uma fila, como já está dizendo, são pessoas em uma direção, buscando algo, querendo algo. Mas muitas vezes essas pessoas estão nesta fila e nem sabem o que estão fazendo ali. Elas estão lá na fila para comprar um pão, mas precisa de mais coisas. E nessa fila você tem que ser aquele diferente. Você tem que ser aquele que vai acreditar que Deus pode fazer milagre nas suas vidas. Você tem que acreditar que você tem um poder que mora dentro de você e que ninguém pode tirar. Você tem que acreditar que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Você tem que acreditar que nós somos mais que vencedores. Porque se vocês não acreditarem, e se vocês não viverem isso, vocês não vão conseguir fazer a diferença.
Minha vida é uma loucura, né? Eu falo que viver com Jesus é loucura. Mas é uma loucura maravilhosa. Estar acima desse altar aqui, ministrando uma palavra, eu jamais imaginaria isso. Porque eu era o primeiro a questionar. Mas quando eu entrei para a igreja, quando eu acreditei naquilo que Jesus tinha na minha vida, a primeira coisa que eu falei foi: Senhor, um dia eu quero estar lá, e eu quero ver como que é. E todas as vezes que eu vim aqui em cima, eu vim com muito zelo, até dor de barriga dá. Sabe por quê? Porque aqui eu não posso ser eu, mas sim eu tenho que ser aquela ferramenta que deixa Deus usar. Para eu falar algo para vocês aqui hoje, real pessoal, 3:30 da manhã ontem, eu estava lá, ó, Deus me enche, Pai, que eu não sou nada, Pai me alimenta. Eu tinha algumas palavras que eu queria colocar, e eu tinha 2 temas, e esses 2 temas, eu passei para o Gustavo, falei: Gustavo, me faz uma imagem. O Gustavo me deu imagens maravilhosas. Só que Deus não me tinha me revelado qual era o verdadeiro tema ainda. Ele tinha me passado a palavra e falou assim: eu quero que você fale sobre a fila do pão. Mas depois eu fiquei meio que me questionando. E eu falei: então me confirma que essa palavra é mesmo, Senhor. E ontem eu fui numa célula supervisionar. Cara, que célula. Aonde a presença de Deus foi da hora que eu entrei à hora que eu saí. Ali eu vi o poder de Deus agindo. E ali eu vi: quem sou eu na fila do pão? Eu sou a diferença. Porque ali eu vi a diferença acontecendo. Ali eu vi um pecador no passado, a qual se entregou para Jesus e fez aquilo a qual eu estou falando aqui hoje. Seja a diferença. Cuidou de pessoas, abraçou pessoas. E não é qualquer pessoa não, pessoal. Vivi coisas sobrenaturais ontem. Falei até com uma pastora, falei: pastora, que célula. Mas nessa palavra, eu quero usar um versículo, que vai mostrar por que você tem que acreditar que você pode viver milagres, que você precisa ter atitude, que você precisa ter coragem, que você precisa ser diferente. E esse versículo está em João 9, 10 ao 11. E diz assim: então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-no-lhes. Ele lhe respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Amém? Essa passagem, Deus me deu aqui, ó. Eu estava bem ali. E todo mundo aqui passou pelo jejum de 40 dias, né, pessoal? E jejum, sabe como é, né? Ele aflora o teu espiritual com Deus. Mas para aqueles que buscam, aqueles que querem mais, tem que pedir mesmo. E eu estava assim: o Senhor, pastor Tato pede uma palavra, o Senhor derrama a palavra e a Bíblia para ele. Pastor Agi pede uma palavra, o Senhor derrama. Pastor Ronaldo, pastor Gilmar, eu falei: eu também quero. Fala comigo. E eu clamando, eu pedindo, e Deus falou assim: passagem do cego. Passagem do cego. E eu: passagem do cego, passagem do cego. Anotei no celular. Aí a minha esposa veio falar comigo. Eu falei: amor, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Peguei e mostrei para ela o que eu marquei. E eu falei: eu vou ministrar sobre essa palavra. Só que você, quando é um homem de Deus ou mulher de Deus, e Deus fala contigo, você tem que ter fé naquilo que você está lendo. Você tem que acreditar fielmente.
Mas como que eu vou ministrar algo sobre milagre? Quem você é na fila do pão, que você acredita, que você pode fazer algo diferente, que você pode profetizar sobre vidas, que você pode fazer a diferença. Se eu não viver. Então, pessoal, ano passado, nesse mesmo mês, a minha mãe, ela fez uma cirurgia. Ela colocou um extensor na veia lá do coração, tal. E eu fui com a Renata até Sorocaba, tal. A Renata barriguda, né? Você imagina uma mulher barriguda como é, viajando, né? Aí chegou lá, tal, e minha mãe, pensei que eu não vou ver meu neto, que não sei o quê. Foi lá, viu a Renata, botou a mão na barriga dela, tal. Foi uma benção, né? Mas minha mãe não operou nesse dia. Porque se ela tivesse operado, ela ia morrer. Pois o sangue dela estava coagulando, estava dando problema e tal. E ela acabou operando umas 2 semanas depois. E por que eu estou te falando isso? Porque semana passada, eu já sabia que eu ia ministrar. Só que Deus, cara, eu sempre falo isso na célula. Quando eu quero falar com algo diferente, eu falo, Deus, me dá algo, me mostra algo, me faça viver algo que eu possa falar, Senhor, para que eles possam entender e ter propriedade naquilo que eu estou falando. E quando você pede para Deus, né? Tem hora que você nem sabe o que pede direito, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Mas o que está acontecendo não é para me machucar nem nada. Mas é para me ensinar. E para quando eu falar algo para vocês aqui sobre isso, que eu estou falando sobre milagre, vocês acreditarem. Nós estamos passando por alguns cultos aqui, onde nós estamos clamando por milagre, onde pessoas estão sendo curadas, onde pessoas estão sendo libertas. Culto de domingo da pastora Gi, que isso, pessoal? Quanta bênção. 12 pessoas aceitando Jesus. Parece a multiplicação dos pães, 12 cestos cheios, porque essas pessoas foram cheias da presença. Aí eu falo para vocês, na quinta-feira passada, eu chegando em casa, mensagem, que a minha mãe estava sofrendo quase um infarto novamente, foi para o hospital, foi parar na UTI. E a célula tinha que acontecer, né? Por quê? Porque Deus me deixou essa obrigação. E eu fiquei quieto, fiquei calado. E entreguei na mão do Senhor. E a célula começou, e a célula foi fluindo, a bênção foi sendo derramada. E no final da célula eu falei, vamos orar pela minha mãe, pessoal. Acabei orando por pessoas. Maravilhas aconteceram na célula também, libertações. Mas eu acreditei que aquilo que nós profetizamos sobre vidas das nossas famílias, sobre cura, iria acontecer. Aí na sexta-feira, reunião de supervisão na minha casa. Quem são os meus líderes a qual eu tomo conta sabe. Foi surreal. Oramos também no final por cura. E eu falei, se vocês não têm para quem orar, orem pela minha mãe. Pessoal, diante de Deus que eu estou falando isso aqui para vocês. Diante de Deus. No sábado minha mãe estava fora da UTI. Aí eu fico quieto, porque assim, às vezes assim, o crente ele fica meio assim, né, ressabiado também, né? E agora Jesus está falando comigo, meu coração apertado. Aí eu falei com a minha mãe no telefone. Minha mãe com oxigênio no nariz, né, aquele negocinho que põe. E ela falando assim, que não sei o quê, mas eu estou meio cansada, pá. Daí eu falei, mãe, em nome de Jesus vai ser curada. Porque talvez eu tenha que ficar aqui 5 dias. Aí minha irmã falou, eu moro longe, né, pessoal? Eu moro 600 quilômetros da minha mãe. E a minha irmã é uma caçula que está lá tomando conta. Olha a responsabilidade que Deus colocou na mão dela. E nessa de conversar com a minha irmã, nós fomos falando, ela falou assim, olha, então vai precisar disso, tal. Eu falei assim, Gi, como eu não posso estar aí agora no momento, vê quanto custa uma pessoa, para que eu possa pagar, para que a pessoa possa ficar a noite com ela no hospital, ou o dia que você puder ficar à noite, ou pagar o dia da pessoa. Daí minha irmã falou assim, não, tudo bem. Só que eu estava com tanta fé, pessoal. Eu falei, Senhor, o Senhor falou que o Senhor é o Deus dos milagres.
Nós estamos vivendo milagres. Então tira minha mãe desse hospital. Tira ela. Mostra, Senhor, que Tu é Deus dos milagres na vida da minha mãe, Pai. Senhor, para a Sua glória aparecer, para que Você seja exaltado, Pai, porque eu não vou deixar isso ficar parado, Pai. Eu vou falar. Em nome de Jesus, que a glória seja Sua. Pessoal, teve o culto domingo. Não consegui assistir uma parte do culto. Eu fui com meu filho lá para cima. E Deus falando, estou te tratando. Eu falei, sim, está me tratando. Eu falei assim, Jesus, o que eu estou fazendo? Assim, estou te tratando. Estou te tratando. E amém. Por quê? Porque por um período eu não acreditei. Mas quando eu vim aqui na hora que o pessoal estava orando, que eu fui orar por pessoas também, Deus falou assim, esse é você. É assim que eu quero. Eu quero que você seja essa pessoa na fila do pão. Eu quero que você seja essa pessoa que faça a diferença, que põe a mão sobre cabeças, que ore, que cure através do meu nome, porque eu sou o Deus de milagre. E você é aquele que vai ser usado. Você vai ser a minha ferramenta. Você vai ser a pessoa que vai ser separada dessas terras. Porque você tem que causar impressão boa. Dizer coisas boas. Profetizar coisas boas. Não deixar que o mundo lá fora te molde, mas que eu te molde. E que o meu poder possa transbordar em você. E eu, amém, saí daqui daquele jeito. Pastor Agi, que palavra maravilhosa. E eu já empolgado para a palavra de quarta. Já estava ministrando na quarta-feira, já no domingo, ministrando na quarta-feira. Segunda-feira, pessoal. A mãe vai ter alta. Aí eu pego o telefone e ligo para minha mãe. Rapaz, minha mãe estava em casa já. Aí eu falo assim, Jesus, como você é maravilhoso, Pai. De pensar que eu te abandonei, Pai, por 38 anos. De pensar, Pai, que muitas vezes eu julguei aqueles que acreditavam em você. De pensar que eu era alguma dessas pessoas que estão na fila questionando as atitudes de um crente. Porque, pessoal, eu vou falar para você. É muito fácil falar, é muito fácil dizer que eu faço. Mais difícil é você abrir o seu coração para que Jesus entre e realmente faça morada. Eu acredito que de todos os tempos que eu vivi com Cristo, está sendo a melhor fase da minha vida, com Ele. Nós fomos para Minas, tive a honra de ir com o pastor Tato, pastor Agi, pastor Ronaldo, Cleitinho, Rosiane, Gabi, Larissa. Cara, foi surreal lá. Só que, quando você vive algo surreal, você não pode guardar para você. Você tem que passar adiante. E eu tenho clamado por isso. Nas minhas células eu tenho clamado por isso. Nas conversas que eu tenho com os pastores eu tenho clamado por isso. E eu falei assim, Senhor, eu quero viver algo sobrenatural com o Senhor. E quando Ele me deu essa palavra, essa passagem, me mostra o seguinte. Quando Jesus vai curar esse homem, era um sábado. E os religiosos não deixavam ninguém fazer nada, não podia fazer nada no sábado. Mas para Jesus, não importa o dia, não importa a hora, porque Ele está pronto para fazer o milagre. Só que não é só isso. Eu fiquei metidinho com Jesus. Eu falei, Senhor, me dá revelação na palavra. Fala comigo. Bati o pé 3 vezes, rodei e tal. E nessa de clamar e pedir, num devocional de manhã, e eu lendo essa palavra, Deus falou assim, lê de novo. Lê de novo. Aí
3, 4 vezes depois de ler, Deus me dá uma revelação na palavra bem assim, ó. Ele falou assim: quando o cego foi curado, está aqui na palavra, pessoal. Jesus pegou a terra, cuspiu nela, fez uma lama, passou nos olhos do cego e pediu para ele: vá e lave os seus olhos no tanque de Siloé. Só que quando eu estava lendo e ele foi me dando a revelação, eu fiquei meio em choque. E logo numa sexta-feira eu tive um discipulado com o pastor Ronaldo. E eu falei: pastor, seguinte, aconteceu isso, e Deus falou comigo, não sei o quê. Aí ele falou assim para mim: sério? Eu falei: sério. Aí eu fui e comentei com ele. E o que Deus falou comigo? Ele falou assim: quando Jesus pegou a terra, a matéria-prima que estava na frente dele naquele momento. Alguém já passou terra nos olhos? E se alguém tentar passar, não vai doer, não vai machucar? E da onde que uma terra pode curar um olho? Senão daqui a pouco vai vir cego passando a mão na terra e passando no olho. Só que Jesus, ele me revelou o seguinte: quando ele pegou a terra, a matéria-prima que estava na sua frente, a qual ele fez a terra, ele disse: haja terra. Ele pegou sua saliva e colocou nessa terra. E essa saliva fez com que essa terra já não fosse mais a terra, fosse uma laminha. E aí ele passa nos olhos do cego. Só que, qual que é a chave dessa revelação? Não importa o que está na frente, o que importa é o que está dentro, o que Jesus colocou. Aonde Jesus põe a mão, o milagre acontece. Ele pode pegar uma pedra, ele pode pegar uma terra, ele pode pegar água. Ele quer te usar. Ele quer fazer de você um homem que pode fazer um milagre. Porém, quando ele faz esse milagre, ele fala assim para o cego: ei, vá e lave-se. Aí eu fiquei pensando: como é que esse cara vai até o tanque, né, mano? Como é que ele vai sair? É cego? Como é que ele vai? Alguém deve ter levado ele, pessoal. Quem de vocês está disposto a levar alguém para ser curado? Quem quer fazer parte dessa história? Quem quer ser o diferente dessa fila do pão? A atitude do cego foi acreditar e ter fé. Quem de vocês tem fé? Diz a palavra: aquele que realmente, se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, obras maiores e melhores que a dele fará. Então quer dizer que muitas vezes, eu tenho quase certeza que nós não estamos fazendo. Então, pessoal, para que nós possamos viver um milagre, precisamos ter mais fé. Temos que acreditar fielmente naquilo que Jesus tem em nossas vidas. Jesus não escolheu você de brincadeira. Jesus não escolheu você só para falar o que você quer. Ele escolheu você para ser diferente, para levar amor, para ensinar aqueles que ainda não conhecem a palavra, para levar o nome dele adiante. Então não deixa que ninguém tire o que Jesus escolheu para que vocês façam. O amor de Jesus é muito maior daquilo que nós pensamos. Porque toda vez que nós estamos tristes, cabisbaixos, com algum problema, a gente faz o quê? Ô Jesus, me conforta. Enche o meu coração. Fala comigo. Mas tem um porém, pessoal. Para viver o milagre,
tem que estar disposto para fazer parte dessa jornada com Cristo, tem que estar disposto. E o que eu mais tenho observado são pessoas dispostas nessa igreja. Desde a rede alcance, a mídia, ao grupo de louvor. Pessoal, real, para nós virmos aqui nessa igreja, louvar no domingo, tem gente que chega aqui 4 horas da tarde, cara. Para você chegar aqui, ó, levantar a mão para cima e fazer assim, ó: eu te amo, Jesus, se aquebrantar e chorar. Mas pessoas estão fazendo o quê? Se sacrificando o eu, as suas vontades, para estar aqui, para derramar o melhor sobre a vida de vocês. Eles são diferentes. Eles são diferentes nessa fila. Eles só não estão nessa fila por estar. Eles estão para fazer algo a mais. Eu acredito que tudo aquilo que nós estamos vivendo nessa época de milagres, de graça, de batismo no Espírito Santo, tem algum propósito. E eu quero dizer algo em especial que Deus falou muito comigo. Como eu disse, eu sou um cara muito acelerado. Mas eu estou mudando. Pouco, mas estou mudando. Mas Deus colocou uma pessoa na minha vida. E esse cara, ele é um cara que eu amo de paixão, assim, sabe? Ele fez um papel que poucos fazem. Esse cara me chamou e ele falou assim: e aí, mano, o que você está fazendo? Pá. Aí eu, trampando, pá, não sei o quê. Aí ele falou assim: mano, eu queria almoçar com você. Bora? Aí eu falei assim: bora. Aí eu dei um jeito, fiz o que precisava. Eu fui almoçar com esse cara. Pessoal, sabe quando você sente a presença de Deus ao sentar numa mesa? Se olhar para a pessoa, você chorar, você vê a pessoa chorando, mano, e você falar: Jesus, quem sou eu, Pai, para merecer tanto amor assim? E quando eu tive uma conversa com essa pessoa, eu pedi assim para Deus, eu falei assim: Deus, obrigado por colocar essa pessoa na minha vida. Obrigado por colocar não só ele, mas a família dele na minha vida, Pai. Obrigado por me ensinar, Pai, através da vida desse grande homem. Eu não vou dar nomes aqui, mas essa pessoa sabe de quem eu estou falando. E eu quero que essa pessoa se sinta honrada mesmo assim por Deus. Que a vida dela tem uma presença assim de Deus maravilhosa. E eu disse para ele isso em um abraço que eu dei em um domingo nele aqui. Eu falei assim: que eu possa ser parte do que você é como pai. Porque o que eu vejo você fazer, cara, é surreal. É um amor incondicional. Então é isso que eu quero para minha vida. É isso que eu quero ser. Quando eu estiver numa fila dessa aqui, ó, aquela pessoa que estiver precisando de ajuda, eu posso ajudar ela. Eu posso dar um abraço nele e falar assim: ei, se preocupa não. Tem algo muito maior e melhor para você. Não deixa os problemas da sua vida te parar. Não deixa as dificuldades te barrar. Não deixa o inimigo tirar de você tua vida. Porque na verdade, pessoal, aquele que realmente vive com Jesus, aquele que tem a presença de Deus, o inimigo tem que ter medo de você. O inimigo tem que correr de você, não você correr dele. Mas vida de crente não é fácil. E nessa fila, que pode ser uma caminhada, nós vamos ter dificuldade, sim. Muita dificuldade. Muitos problemas. Pergunta aí para os pastores como que é a vida deles. Pergunta a vida aí como é que é. Você acha que é só vir aqui na igreja, quarta-feira, domingo? Eu sei porque o que eu ia na casa do pastor dia sim, dia não, e toma. E falava, e bora. Só que isso me ensinou muito. E hoje, eu tenho 6 na supervisão, tenho mais os discípulos da célula. Cara, e quando eles falam comigo, eu tenho que fazer a mesma coisa que o pastor fazia comigo. Calma,
Respira. Mas calma. Mas está difícil. Calma. Vamos orar. Recém-convertido quer como, pai? Mas quando eu fui entendendo e fui aprendendo, pessoal, hoje eu vejo os problemas? Sim, vejo. É difícil? Lógico que é difícil. Mas eu sei quem já venceu esse problema. Eu sei que a minha história não para aqui. A minha história é muito adiante, porque o que Ele tem para mim é muito maior do que eu penso. E assim Ele pensa de cada um de vocês. Porque eu tenho certeza, se eu perguntar para você assim, cara, seu dia de serviço hoje foi moleza, né? Foi top. Estava no mercado até para comprar o pão para casa, né? Estava na fila. A cabeça estava na onde? Mas resumindo, aonde vocês estão agora? Querendo algo a mais. Ser o diferente. Ser o separado. Pessoal, glória a Deus. Nessas loucuras que eu tenho vivido com Deus, eu falei assim, Senhor, o Senhor tem mostrado tantas coisas maravilhosas na nossa igreja, e tem nos feito pessoas com mais fé, porque nós estamos vivendo aquilo que nós estamos pregando. Aí eu falei, Jesus, como pode um amor mudar tanto assim uma pessoa, um amor curar? Aí ele falou assim para mim, ele chegou e disse assim, meus pensamentos assim borbulhando, o olho chorando mais que criança, e ele fala assim, ei, a vida deu a vida para gerar vida. Aí eu, que isso, né? Loucura. A vida, Deus, o Criador da vida, deu a vida, Jesus, para gerar vida dentro de vocês, para que vocês tenham vida eterna. Então, quem de vocês está disposto a viver isso? Quem quer largar o comodismo e viver aquilo que Jesus tem para você? Quem quer sair de casa numa quarta-feira, onde o tempo não está muito agradável, está ventando, está friozinho, e quem está aqui nesse culto? Por que num domingo vem 400, quase 500 pessoas e numa quarta-feira sobra espaço? Sabe por quê que vocês estão aqui hoje? Porque são vocês que vão fazer a diferença para esses que não vieram. E é isso que eu creio, é isso que eu vivo. Se hoje eu estou aqui em cima, é porque Deus me honra e pela misericórdia dele, porque pessoal, muitas vezes eu penso, tá difícil, mas ele me lembra de onde ele me tirou. E uma coisa eu falo para você, desistir não é escolha, pessoal. A minha única escolha é seguir a jornada, e essa jornada eu quero estar com Cristo. E eu quero ter pessoas como vocês do meu lado. Eu quero pessoas dispostas a fazer o Evangelho de Jesus propagar. Eu quero poder chegar aqui nessa igreja e falar assim, Senhor, obrigado por essa noite, Pai, porque aqui a Tua presença é notória, é palpável. Quando nós cantamos aqui, Rei da Glória, nós te amamos. Vocês têm noção do poder que vocês estão declarando? Então, quando nós louvamos aqui, eu acredito sim, que o céu se rasga, e que a presença de Deus vem, e faz milagres e maravilhas aqui. Agora, uma parte engraçada, mas não muito legal. Nesta fila do pão,
vocês podem ver que existem vários tipos de pessoas. Só que essas pessoas muitas vezes estão perdidas, estão confusas, e elas estão precisando de algo. Aí eu pergunto para vocês, quem vai levar para elas o que elas estão precisando? Quem vai levar, pessoal? Está muito baixo. Quem vai levar, pessoal? Sabe por quê? Porque Jesus tem um pão quentinho para vocês. Mas só tem acesso a esse pão quem quer, quem acredita. Quem não deixa o eu sobressair. Pode ver que numa fila tem pessoas de vários tipos. Tem aquele que chama mais atenção, tem aquele que está mais de boa. Mas com Jesus é regra. Ele é o primeiro. Nós diminuímos para que Ele cresça. Então eu peço para que vocês, desde que Deus use vocês, não faça com os seus braços, porque vai cansar. E quando vocês cansarem, aí vocês vão falar assim, mas é difícil, mas não dá. Então, pessoal, deixa Deus fazer por vocês. Ele só quer usar. Ele só quer usar um menino de 18 anos cuidando de 26 crianças, aonde as crianças estão lá chorando, se aquebrantando, falando que Jesus é tudo, que eles acreditam que Deus pode curar os avós deles, os pais deles. Pessoal, isso para mim é evangelho. Isso me constrange. Isso me aquebranta ainda mais. Isso me faz querer mais de Jesus. Porque eu chegar aqui, pegar um versículo top e falar assim, nossa, vamos falar. Não, está errado, pessoal, porque o meu eu não pode sobressair. É o que Jesus quer. E como toda palavra, às vezes ela machuca um pouquinho. Mas como o pastor Tato dizia, ei, se tiver com Jesus, vai rasgando que ele chega costurando. Então, eu quero te dizer uma coisa. Você que está nessa caminhada com Cristo, você que está buscando ser melhor, você que está buscando ser a diferença, mas por um descuido, um deslize, você escorregou um pouco nesse caminho. Você deixou o seu alto ego crescer demais. Você deixou aquele pecadinho de estimação do passado entrar na tua vida. Você que deixou as mentiras fazer parte de você. A partir de hoje, pessoal, entrega para Cristo isso. Pede perdão. Mexe esse coraçãozinho aí para que ele fique molinho. Aquebranta ele. Porque diz assim a palavra que aonde teve desonra, haverá dupla honra. Diz também que a alegria da segunda casa é melhor que a primeira. Diz também que se você entregar tudo para Ele, pedir para Ele, clamar por Ele, coisas grandes e insondáveis Ele vai te dar. Mas quando nós falamos isso aqui no altar, tem um peso, né, pessoal? Tem um peso. Então eu quero que vocês acreditem que Deus, Ele tem algo muito maior para vocês. Muito melhor. E a partir desta quarta-feira,
eu acredito que grandes coisas irão acontecer para aqueles que realmente acreditarem. Amém? Quero que vocês se levantem, por favor. Na nossa história com Deus, nós sabemos que tudo depende das nossas atitudes e da nossa entrega e dos nossos sacrifícios. E eu falei sobre uma passagem a qual Jesus fez um milagre no cego, para que ele voltasse a enxergar. Mas teve uma outra passagem, a qual existia um outro cego. E ele falava assim: ei, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Nesta passagem, muitos tentaram calar ele. Muitos tentaram gritar mais alto do que ele. Mas a fé dele era tanta, e a crença dele em Jesus era tão grande, que ele pensou, e ele acreditou, ele falou assim: ei, ninguém vai me impedir. E assim ele disse: ei, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus veio até ele, e Jesus diz assim: seja curado pela sua fé. Então que hoje, nesta noite, pelo nome de Jesus, que Jesus faça milagre na vida de vocês. Eu não conheço os seus problemas, eu não conheço as suas dificuldades, eu não sei do que você está precisando nesta noite, mas uma coisa eu tenho certeza, que Jesus está disposto a mudar a tua vida, a curar a tua enfermidade, não só a tua, mas daqueles que estão na tua casa, na tua cama, que é aqueles que estão lá, doentes. Então vocês que querem algo diferente, aqueles que querem viver o sobrenatural com Cristo, faça como fez esse homem. Só que em vez de vocês falarem alto, gritarem o nome de Jesus, vocês precisam caminhar, porque a fila que estava ali, ela está andando. E se essa palavra tocou o teu coração, se essa palavra mudou algo dentro de você, se essa palavra te mostrou algo que ainda você não tinha percebido, se você ainda não aceitou que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, e você quer entregar a sua vida para Ele, para que Ele possa te usar como ferramenta, para que Ele possa fazer um milagre através de você, vem aqui na frente.